Amém? Hebreus 2:1 fala assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Amém? A primeira coisa que nós temos que entender nessa noite é que toda vez que Deus libera uma graça, toda vez que Deus ele libera algo para uma geração, é através da palavra. Tudo é através da palavra, amém? Por isso que nós gostamos sempre de bater, né? Nós gostamos de bater e repetir. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, desculpa, nem me apresentei. Eu sou o Júnior, pastor. Hoje vou chamar pastor Júnior, mas você fique à vontade. Nós não somos de formalidade. Mas nós queremos falar o quê sobre isso? Porque todas as vezes que Deus ele quer liberar da sua graça, quer liberar de algo para uma geração, ele libera através da palavra. Não existe outra forma. Como assim? Na época da igreja primitiva, a época que a igreja do Senhor ela mais cresceu, abra aí Atos 13, ela vai jogar no telão, você pode anotar para ler em casa. Atos 13, 49 diz assim: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E assim eram feitos os atos dos apóstolos, respaldados pelo quê? Pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor se divulgava. Todos os atos eram baseados na palavra. Não eram atos soltos, não eram criações da mente humana, mas todos eles estavam sendo efetuados, eles estavam acontecendo mediante a palavra do Senhor, amém? Então guarde isso, todos os movimentos, toda liberação de graça é através da palavra do Senhor. E assim, todo movimento dentro da igreja que não estiver baseado na palavra, ele é humano, ou seja, é carnal, ele não é bíblico. Ele não está respaldado pela palavra. Se ele não está baseado na palavra, ele não tem o respaldo do Senhor. Então, todas as vezes que nós queremos estar respaldado pelo Senhor, nós temos que estar dirigido pela sua palavra, por aquilo que está escrito na palavra. O problema é que muitos estão se respaldando em palavras vencidas. E você pode perguntar a qualquer pessoa que estuda um pouquinho da história da Bíblia, dos efeitos de todos os momentos, o que acontece com os movimentos religiosos? Eles se perdiam quando eles se desviavam da palavra. O movimento crescia e acontecia o quê? Por crescer, as pessoas se desviavam e achavam que era pela condição, ou pela sabedoria, ou pela sua autoridade humana. Só que tudo está ligado à palavra do Senhor. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: tudo está ligado à palavra. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Tem? O que te garante que essa palavra se cumpra? Que Deus, ele te entregou. O que te garante é a obediência àquilo que ele te confiou. O que te dá respaldo é a palavra que ele dirigiu para a sua vida. Hebreus 2:1 diz, no versículo 1, nos convém atentar com mais diligência. O que quer dizer isso? Com mais atenção.
para as coisas que temos ouvido. O problema é que você escuta uma palavra aqui, uma palavra ali, uma palavra, e você não tem vivido a palavra que você está ouvindo. Você não tem dado atenção à palavra que você tem ouvido. O problema é que quando você chega e você olha para a sua vida e você vê os problemas, ou você vê determinadas situações que você não está satisfeito, você não entendeu ainda que foi no momento que você descuidou de cuidar da palavra que essas situações aconteceram. O que você precisa começar a anotar e entender, anote no seu caderno: o desastre na vida se inicia quando deixamos de dar atenção ao que ouvimos. Todo descuido vira um grave acidente. Quem é que tem habilitação? Só isso? Eu declaro para os que têm habilitação que você vai ter o seu carro. E quem já tem vai ter um novo esse ano. Bem novo. Importado. Meu Deus. Aí você gostou, né? Mas quem aqui já bateu de carro? Quem gritou aleluia? Quem aqui já bateu de carro? Não, vou melhorar. Não vamos criar polêmica, né, gente? Quem aqui já viu num vídeo, numa rede social, na televisão, um acidente de carro? Já viram? Todo mundo já viu, né? Se tá andando na rua, vira e mexe, tem um acidente. Sim ou não? E aí, o que acontece? Muitas colisões, elas acontecem por conta de uma distração. Sim ou não? Às vezes você mexe no celular, às vezes você está distraído, você abaixa a cabeça, o sinal abriu, você pensa que o carro da frente andou, e você anda, mas aí você vai, bum, na traseira do carro. Não é assim? Por conta da distração, acontecem acidentes. Não é isso? Eu pedi para botar uma imagem. Por causa de uma distração, acontece um acidente. Isso foi um acidente por conta de uma distração, amém? Agora imagina se essa distração, se esse acidente acontece quando você está a 150 km por hora, quando você está a 120 km por hora, quando você está a mais de 100 km por hora. O que acontece? O que acontece? Esse acidente, ele fatalmente, ele vai ter graves proporções. Bota aí mais, por favor. Ele vai ter graves proporções. Deve ter havido óbito, ou se não houve óbito, a pessoa ficou muito machucada. Sim ou não? E onde eu quero chegar? Assim acontece também no Evangelho. Você precisa ter cuidado com as distrações. Quando você vive o Evangelho, quando você vive a palavra, você não pode se distrair, você não pode se descuidar. E quanto mais rápido você estiver andando no Evangelho, quanto mais você estiver querendo mais, querendo crescer, querendo ser usado pelo Senhor, mais atenção você tem que ter. Mais atenção você tem que ter. Porque qualquer descuido é um acidente. E esse acidente, entenda, todo acidente, ele vai ter uma consequência. Ele vai te atrasar. Ele vai atrasar a sua caminhada. Ele vai atrasar o seu objetivo. Então, quando que os problemas que acontecem nas igrejas evangélicas, o que acontece muito é que tem pessoas que mal entraram e elas já querem correr. Elas não se prepararam, elas não se dedicaram a ouvir a palavra, a viver a palavra. Você está comigo? Amém? Então, e quanto mais veloz eu estou,
mais atenção eu tenho que ter a tudo. Se nós voltarmos à analogia com o trânsito, quanto mais veloz você está no trânsito, quanto mais você tem que ter atenção. Você tem que ter atenção com o motociclista, você tem que ter atenção com o animal se você estiver numa estrada que pode correr na rua, você tem que ter atenção com a curva, você tem que ter atenção com o carro que está ao seu lado, você tem que ter atenção com tudo, sim ou não? E assim, quando você está no Evangelho do Senhor, você precisa se dedicar e você precisa estar atento, porque um mínimo descuido pode acabar com a sua vida. Um mínimo descuido. No Evangelho é a mesma coisa. Quanto mais rápido você está no Evangelho, mais atenção você tem que ter. Mais atenção você tem que ter com a sua família. Mais atenção quando você começa a caminhar. Deus, Ele coloca no teu coração amor. Você deseja dar uma célula na sua casa. Você deseja falar desse amor. Então você precisa ter atenção, que você está cuidando de pessoas. E quando você vai e busca mais, você se torna um oficial, você se torna um diácono, você se torna um pastor, você está pregando, mais atenção você tem que ter, porque você está andando, você está caminhando e as coisas estão acontecendo, e qualquer descuido pode ser fatal. E nós gostamos de falar aqui, vamos voar. Imagina um acidente às alturas, qualquer queda é fatal. Então você precisa entender que nessa caminhada aqui você precisa ter atenção. Porque se esse acidente não te matar, ele te paralisa. Ele te paralisa. E qual é o nosso problema? O nosso problema é achar que o diabo ele quer me tirar da igreja. Que esse acidente, esse descuido, o diabo ele quer me tirar da igreja. Não. Eu vou te revelar algo. O maior desejo do diabo não é te tirar da igreja. Esquece isso. O maior desejo do diabo é te paralisar. É te paralisar. Porque entenda, a missão dele é impedir que você exporte, que você dê toda essa vida que você recebe aqui. Toda a vida de Deus, cada palavra que você recebe, cada alimento que você recebe. Sabe, quando nós oramos que você receba a vida de Deus, que você receba o amor de Deus, que você venha transbordar onde você vai. Então o diabo ele quer que você fique paralisado, para que você não leve essa vida, porque te paralisando, ele impede de milhares de pessoas que seriam tocadas por você não recebam essa vida. Te paralisando, ele impede que você seja um multiplicador. Te paralisando, ele impede que você seja um rio. Você apenas se torna uma represa cheia de informações. O que Deus ele quer para as nossas vidas é que nós venhamos ser cheios da vida para levar essa vida. Então, se você estiver morto, se você estiver paralisado em algum lugar, para o diabo tá bom, porque você está parado, você está paralisado, a sua vida não anda, você está ali, e está ali por estar. A palavra entra aqui, sai aqui e acabou. E não há vida, porque a palavra, ela é boa, a semente é boa, mas ela precisa cair numa terra que queira frutificar, uma terra que seja tratada, que seja adubada, que esteja ali se alimentando e vivendo dessa palavra. Nós precisamos trazer para a nossa vida. Deus, entenda, se a paralisia ela chega e toca na sua vida, ela impede de todas as vidas que você ia ganhar para o Senhor de serem tocadas. Você tem que começar nessa noite a parar de pensar apenas no seu desejo pessoal. Eu costumo dar um exemplo no seu umbigo, de olhar só o seu umbigo. Você tem que começar a olhar para a vida de Deus, que é essa vida do Senhor, porque nós somos um corpo, amém, igreja? Amém? Vocês estão animados ainda? Glória a Deus. Porque Deus te trouxe para essa casa pela sua graça.
para que você receba uma palavra de vida. E eu não creio que Ele te trouxe apenas para sentar e esquentar um banco. Ele te trouxe para que você venha expandir essa vida que você recebe em comunhão com o Pai. Aonde você vai levar a vida de Deus. E essa graça que te trouxe, se nós perguntarmos a você o que é a graça de Deus, o que é a graça de Deus? Talvez você tenha aquela resposta certa, né? Aquela fórmula de bolo, aquela receita de bolo. Ora, a graça é um favor imerecido que nos perdoou os pecados. Amém por isso. Nós sempre falamos sobre isso. A graça, ela não pode ser limitada a isso. Isso seria apenas um dos pontos. Mas o problema é que a igreja evangélica tem vivido no raso. Ela tem achado que pela graça eu vim para a igreja para melhorar a minha vida, eu vim para a igreja para ser salvo e amém. E pararam nisso. Colocaram um ponto onde é apenas uma vírgula. Porque a graça do Senhor, ela é muito mais que isso. A graça do Senhor é perdão, sim. A graça do Senhor é um favor imerecido, sim. A graça do Senhor é uma bênção, sim. Mas não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Porque senão nós estamos limitando algo que é muito maior. Nós estamos limitando. Só que a graça, ela é muito mais, porque a graça é Cristo. Amém? A graça é a vida de Deus em nós. A graça é a realidade do novo pacto. A graça é o que amadurece o cristão quando ele começa a entender quais são as suas lutas, que as suas batalhas, as suas lutas são apenas momentos que o Senhor está permitindo para que você seja preparado para algo muito maior. Amém? Faz parte do processo, porque o problema é que as pessoas querem alcançar os propósitos de Deus sem passar pelos seus processos. Nós precisamos nessa noite, como eu disse no início, muito mais do que uma palavra, eu quero que você comece a pensar, ressignificando coisas, porque você precisa sair daqui nessa noite transformado pela graça de Deus. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo que através de você multidões precisam ser tocados. Então, a graça do Senhor é o próprio Cristo. E nunca fale que você foi salvo de graça, porque a Bíblia contradiz isso. 1 Coríntios 6 diz: foi-se comprado por um alto preço. A vida do Senhor foi dada para que nós hoje, o unigênito, se tornou o primogênito, porque Ele nos fez filhos. Então o irmão mais velho deu a vida para que nós hoje tenhamos a vida de Deus. Então nós precisamos entender que a graça é a habilitação que Deus nos entrega para alcançar o nível que Ele deseja. Anote, ao demandar mais graça sobre a sua vida, Ele está aumentando as expectativas dEle sobre você. Você precisa entender que nós recebemos a graça, não foi apenas para ser salvo. O grande problema da igreja é que ela pensa que a graça do Senhor, ela veio apenas para trazer a salvação, mas não é. Quanto maior a graça de Deus, maior a expectativa de Deus sobre as nossas vidas. Eu fui salvo pela graça, mas para quê? Para que a medida de Cristo aumente em minha vida, e eu alcance mais e mais pessoas. Para isso você recebeu. Para que você expresse ao mundo essa graça que você recebeu. Se você entender isso nessa noite, muda todo o contexto que as pessoas entendem de evangelho. E olha, nós somos uma igreja que pregamos sobre estudo. Mas entenda, todo estudo
toda a preparação para que você rompa em determinadas áreas, você precisa apenas de uma coisa: de um favor maior de Deus sobre a sua vida. Você precisa de um amor, de um favor maior de Deus. E entenda, volto a dizer, nós falamos para você estudar. Por isso que nós criamos o Unirene, e falamos para você estudar e se preparar para que você seja um ótimo profissional, amém? Para que você mostre Deus em todos os lugares que você for. Para que você sente em mesas, que você possa levar Deus nessas mesas. Amém? Mas é necessário você entender que nós precisamos desse favor de Deus. E esse favor vem através de nós vivermos a sua vida. Se você buscar, sobre José, ele chegou a governador. Como José chegou a governador? José passou pela prisão. Amém? Você sabe da história? José foi levado pelos irmãos, vendido. Ele chegou lá no Egito. Ele chegou e foi para trabalhar na casa de Potifar, porque ele era muito responsável. E a mulher de Potifar quis agarrar ele. Ele saiu correndo, pelado da casa, e ele foi preso. Amém? E ele chegou e ele alcançou, porque ele revelou o sonho, e na prisão, e ele chegou até governador, porque Faraó achou graça perante ele. Porque foi Deus que o levantou, amém? Foi Deus que o colocou. Mas entenda, o que é isso? Um favor de Deus. Entenda, na família, se você for lá no início de Gênesis, e você for ver a história de José, quando ele falou do sonho, todos os seus irmãos entenderam, porque eles revelavam o sonho. Era um dom da família, amém? Só que o favor de Deus estava sobre a vida, estava sobre José. Então entenda, se você está em Cristo, sempre será assim, dependente dele, porque o seu favor fará você sentar em mesas. O nosso Senhor sempre nos ensina isso, que nós somos dependentes dele. Entenda que nós precisamos sair, como eu disse. O que te falta então? Precisamos sair daqui nessa noite com esse significado correto sobre o que é a graça do Senhor. A graça do Senhor, ela vem através do seu favor. Mas se eu fico limitando a graça apenas a ser salvo, não recebi a graça, sou salvo, amém, tô bom. Eu estou limitando aquilo que é grande, aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Você não pode limitar o que Deus ele quer fazer na sua vida. Você precisa nessa noite começar a mudar os seus pensamentos, a sua mentalidade. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você venha entender que você é um filho amado, que existe propósito de Deus para a sua vida. E o que você precisa para alcançar os seus sonhos? O que você precisa? Precisa de mais favor de Deus. E isso vem através de você se conformar a Ele todos os dias. De você estar disposto ao negue-se a si mesmo para viver a vida dele. Amém? Você lembra da história de Mefibosete? Nós já falamos aqui em algum culto, falamos sobre Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, era da casa, que era filho de Saul. E por conta de uma mentira, foi falado para os servos lá da casa de Saul que Davi queria matar a todos da casa de Saul. E ele pegou, a babá pegou Mefibosete, que era filha de Jonatas, saindo correndo e se acidentou com ele, e ele ficou aleijado das duas pernas. Amém? Se você não ouviu, depois você pode, se você nunca ouviu, depois você pode estar lá em 2 Samuel, no capítulo 9, fala sobre isso. Fala que Davi mandou chamar. Davi chegou e mandou chamar a Mefibosete. Ele perguntou aos seus servos: existe descendência de Saul, de Jonatas? Pois ele queria abençoar. Ele trouxe Mefibosete, que era aleijado, e colocou na sua mesa. E sentando à mesa, deu-lhe de comer. O rei comeu da comida do rei, amém? E o que é isso? O que é isso? Isso é uma medida de graça. É uma medida de graça.
trata-se da ceia do Senhor, onde os diferentes sentam juntos. Amém? Porque numa mesa, quando você senta na mesa, você só vê daqui. Mas entendo que a igreja evangélica ela pegou a graça e colocou um ponto nisso. Nossa, ele sentou à mesa. Então, venha todos que estão cansados, sobrecarregados, venham todos que estão sofridos, venham todos. E a igreja parou nessa revelação. Só que a medida de graça que Deus quer para as nossas vidas é muito maior do que isso. Sabe qual é a medida de graça que Deus ele quer para a sua vida, para a minha vida? Ele quer no novo pacto que essa medida ela te dê pernas, para que você não só sente a mesa, mas que você saia e leve essa vida para onde você for. Para que você leve essa vida, que você caminhe como um corpo. Por isso nós falamos que é o corpo de Cristo. Nós, a igreja do Senhor, somos um corpo, para que todos venham caminhar, para que todos venham levar essa vida aonde nós formos. Amém? Então, nós sabemos, a palavra diz, o Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É nessa hora que o Senhor, ele capacita a todos. É nessa hora que o Senhor, ele traz uma nova medida de graça, onde as suas debilidades, elas são extintas, pois o Senhor é quem te capacita. É nessa hora que o tímido, ele pega o microfone e ele começa a falar de Cristo. Ele começa a falar. É nessa hora que aquela pessoa, que quando ela chegou na igreja, ela chegou ali numa medida, querendo, e depois quando ela recebe essa graça, ela é transformada. Deus lhe dá as pernas e ela quer caminhar, ela quer levar essa medida para todos, porque ela está apaixonada por esse Cristo, porque ela tem essa vida de Cristo. Ela quer levar essa vida. E aquela pessoa talvez que diz assim: poxa, eu não gosto de gente, eu gosto de ficar sozinho. É aquela pessoa que vai cuidar de multidões. É aquela pessoa que vai ter lá 10, 20, 30 pessoas numa célula. Ele está ali cuidando, está ali falando, está ali todo dia mandando a mensagem, está ali dizendo assim: conta comigo. Nós precisamos entender isso, igreja. Nós precisamos entender que o Senhor te trouxe. Entenda, Deus ele não vai te usar naquilo que você é bom. Deus ele vai te usar de uma forma, de uma medida de graça tão grande, que você vai olhar e você vai dizer: por mim, eu não conseguiria. Foi a graça de Deus na minha vida. Você precisa entender, é sobre isso. É sobre você entender que você precisa alcançar mais vidas, mais pessoas, porque a vida de Deus está em você. Você não veio nessa casa apenas para sentar e ouvir uma palavra. Deus te trouxe para te dar vida. Essa palavra te dá a vida que você precisa. Deixa eu beber uma água. Você tinha debilidades, você tinha fraquezas, você tinha o seu espinho na carne. Deus ele vai elevar a medida de graça sobre a tua vida. Depende só de você querer. Depende só de você buscar. Vamos ler Efésios 4:1. Mas entenda, essa medida de graça, muitos vão chamar, de poder. Essa medida de graça aumenta a expectativa dele sobre a sua vida. Aumenta a expectativa de Deus sobre a sua vida. Efésios 4:1. Enquanto o telão não vem. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Rogo-vos, pois, eu, Paulo está dizendo, eu,
preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. O texto não está dizendo, Paulo não está dizendo para que você ande sem pecados. O texto está dizendo, ele se aprofunda. A revelação aumenta, a graça aqui aumenta. Ele fala, rogo-vos que andeis como dignos. Andeis dignos. Marca isso na sua Bíblia, anota no teu caderno. Fala para essa pessoa, andeis digno. Existe uma expectativa de Deus para como você vai andar. Existe uma expectativa de Deus para como você vai andar diante de tudo que você tem recebido, de cada graça que o Senhor tem te dado. Nós precisamos sair daqui nessa noite. Ele quer olhar para a sua vida e ver a fidelidade sua para aquilo que você tem recebido dele. Ele deseja, ele cria expectativas ao nosso respeito. Ele cria expectativas ao seu respeito. Ele quer olhar para a sua vida e ver que nós estamos correspondendo à expectativa dele para tudo que nós fomos chamados a fazer. Vou te dar um exemplo simples. Às vezes as pessoas enchem a boca e falam assim, eu dou o meu dízimo porque eu sou fiel. Não. Fiel foi ele que nos abençoou primeiro e nos entregou nas mãos. Ele quer uma medida maior, que você entenda que você está fazendo. Eu dizimo porque eu sou fiel, não. Você dizima porque você foi abençoado por ele primeiro. A sua fidelidade está em corresponder à expectativa dele para a sua vida. A sua fidelidade está em você corresponder a tudo que ele tem dado na sua mão, de você ser um bom administrador e saber também levar a avançar o reino dele. É por isso que nós vemos muitas pessoas atrás de promessas, atrás de pregações que vão falar, você vai alcançar a vitória. A pessoa, ela está procurando palavras que massageiem o seu ego. E nessa casa, você não vai receber esse tipo de palavra. Porque nessa casa, a nossa primazia é que nós vamos estar sempre diante e de acordo com tudo aquilo que o Senhor nos dirige. E essa palavra que nós vamos estar sempre falando é uma palavra que nos confronta para cada dia mais nós sermos conformados à imagem do Filho perfeito. Cada dia mais nós sejamos conformados à imagem de Cristo, para que a cada dia você entenda que não viva mais eu, mas Cristo viva em... Então que nós precisamos sair daqui. Tem pessoas que elas gostam de falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela quer declarar, mas eu pergunto, será que você está disposto a largar todos os seus erros para mostrar para sua família esse Cristo que você diz que ama, mas que você não age como quem ama? Vocês estão animados? Eu estou muito animado. Amém? Por quê? Porque quando você chega e você só quer declarar, é tipo a caixinha das palavrinhas. Eu só quero as promessas. Essa aqui eu não gostei não, deixa eu tirar outra. Não. Você precisa entender que o que Deus tem para a sua vida é a cada dia uma nova medida de graça, uma nova medida de revelação, uma nova medida de conformidade. Que a cada dia você possa entender que a vida de Deus ela tem que avançar para que você diminua. A vida de Deus avança e a nossa vida diminua. Amém? Amém? Então, nós precisamos ressignificar outra coisa. Como no início foi falado, a igreja, ela não são 4 paredes. A igreja não sou eu. Eu sou a igreja do Senhor. Tem pessoas que vão dizer, eu sou a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é
todo o seu corpo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Toca aí nessa pessoa que está ao seu lado aí. Ela é a igreja juntinho de você. Ela é a igreja juntinho de você. Nós somos a igreja do Senhor. É por isso que está cheio de pessoas enganadas, querendo viver o Cristo em casa. Não, mas eu oro em casa, tá bom. Deus está em todo lugar. É apenas uma desculpa, porque ela não quer negar a si mesmo, negar a sua vaidade, negar o seu desânimo, negar a sua carne que quer ficar descansando, negar apenas o seu eu, que só quer viver os seus prazeres e não quer se dedicar ao Senhor. Nós precisamos entender o significado de comunhão do corpo. A cada medida que você vem, a cada palavra, quinta-feira tem célula, poxa, vamos lá, vou chamar uma pessoa, eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo expandir o corpo de Cristo. Amém? É uma nova medida, é uma oportunidade de você ter mais da vida de Deus. Então, no capítulo 4 de Efésios ainda, no versículo 12, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo, até, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em algumas versões, a estatura do varão perfeito. Entenda que você não chega a ser o varão perfeito sozinho. Sabe qual o problema de algumas igrejas, algumas pessoas? Elas querem diminuir a graça de Deus, mas o problema dela não é revelação bíblica, o problema dela é português. Porque a Bíblia diz o quê? Até que todos cheguemos. Todos é singular ou é plural? Todos está falando de um ou está falando de vários? Então você sabe o que é o português. O problema é que todos cheguemos, mas qual é o problema? A pessoa ela fica preocupada nela, na sua vida, em resolver os seus problemas. Ela fica preocupada apenas no seu eu, no seu mundinho, e ela esquece que a vida de Deus que há nela tem que impartir, porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão. Mas eu só estou preocupado comigo. E aí eu limito a graça de Deus. E eu não entendo porque a minha vida não muda. E eu não entendo. Gálatas 4:1 diz assim, que vai colaborar com o que eu estou falando. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, ainda menino, ele é herdeiro, mas ele não se difere do servo, porque ele não pode usufruir. Então, o que a igreja evangélica dos dias de hoje prega para as pessoas? Ora, você precisa amadurecer para alcançar a herança. Não é isso? Não é isso que está sendo falado aqui? Que o herdeiro, se é um herdeiro, é porque existe uma herança. O herdeiro é menino e nada difere, ainda que seja senhor de tudo. O problema é que as pessoas elas acham que ela precisa amadurecer sozinha para alcançar a herança, e não é desse jeito. O texto, ele está falando do filho mais novo, ele está falando de um menino que é o irmão mais novo do filho mais velho. E quem é o filho mais velho? Cristo. O texto, ele está falando sobre nós, sobre o corpo, porque o corpo precisa amadurecer junto. O corpo precisa, a cada culto, a cada pregação, a cada palavra, a cada encontro, se unir para avançar na revelação de Cristo, para amadurecer na revelação de Cristo. Amém? Você está entendendo?
Então, o problema é isso. A palavra diz, até que todos cheguemos. Deus, ele vai derramar sua herança à medida que o corpo amadurece. Se o corpo não amadurece, atrasa o avanço de todo o corpo. Fala para o teu irmão que está do teu lado, não me atrasa não. Porque todo o corpo precisa avançar na revelação. Todo o corpo precisa revelação. É por isso que nós falamos em todos os cultos. Você precisa estudar. Tem a Unireino. Amém? Amém? Você precisa participar. Vai ter um retiro agora. Próximo fevereiro, que dia? De 21 a 24. Retiro de líderes de treinamento, de pastores. Retiro para aqueles que queiram se aprofundar na revelação da graça de Deus. Então, a cada medida, por isso que nós falamos, estuda, tem o Unireino, tem o retiro, tem a célula, tem o discipulado. Para que isso? Para que o corpo venha caminhar na revelação. Para que o corpo venha caminhar na revelação. Pastor, eu queria saber mais informações. No final você me procura o diário, me procura essa pessoa que te convidou e nós vamos conversar sobre isso, amém? Mas entenda, até que todos cheguemos. Por isso, nós precisamos avançar na revelação. A cada dia, subindo mais um degrau de comunhão, até chegar à estatura completa de Cristo. Amém? Amém? Nós estamos aqui, no recreio há pouco tempo, a gente ainda não fez um ano aqui. E a gente recebe muitas pessoas que vêm de outras igrejas. E às vezes tem pessoas que perguntam e tem outros que não perguntam, mas eu imagino que fique se perguntando. Poxa, eu quero vir para cá, mas eu preciso recomeçar. Eu tenho, um cargo, o cargo já não é bom esse termo, mas eu tenho uma função e eu vindo para cá eu vou precisar recomeçar. Sabe qual é a minha resposta para você? Você vai subir. Você vai subir. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 6. Você vai subir. Por que você vai subir? Porque você precisa ficar onde você recebe alimento. Você precisa ficar onde a palavra te alimenta. Onde a palavra, porque é a palavra da verdade. É a verdade, a palavra do Senhor que te sustenta nas horas difíceis. É a palavra do Senhor que te sustenta na hora difícil. A Bíblia diz em 1 Reis 6, a porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e a do meio a terceira. E assim, pois, edificou a casa e acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Entenda, aqui está falando sobre o tabernáculo do Senhor, e existiam 3 andares, amém? 3 andares. E a gente dá sempre por exemplo da escada, porque aqui fala sobre a escada de caracol, E por caracóis se subia a do meio. A escada de caracol subia. Você já subiu uma escada de caracol? Quem já subiu? Todo mundo, Uma escada de caracol é como? Você vai, sobe, você vai fazendo o quê? Você vai rodando e você vai subindo, sim ou não? E pode parecer que em algum momento, ao invés de você ir para frente, você está indo para... Ao invés de você estar avançando, parece que você está retrocedendo, que você precisa recomeçar. Mas na realidade você está subindo. O que você precisa é entender que Deus te trouxe para essa casa para que você venha subir, para que você venha avançar na revelação dele para a sua vida. Na escada, parece que quando você dá o passo, você vai, mas parece que ao mesmo tempo você volta. Parece que você não está subindo, mas você está subindo.
O problema de muitos é o quê? É que por achar que ela vai andar para trás, ela se trava. E ela impede o que Deus ele tem para a vida dela. Porque o que Deus tem para a sua vida é para que você venha subir, para que você venha alcançar uma nova medida de graça, para que você venha alcançar a cada culto, a cada dia, uma nova medida da palavra dele. Não se preocupe com o que parece, se preocupe em obedecer à voz de Deus. Se Deus falou é aqui, então fica aqui, então busca, então se entrega, então ouve, faça conforme é falado, pois a direção de Deus é sempre assim. Sobe. A direção de Deus para a sua vida é como na escada de caracóis. Pode parecer que você está andando para trás, mas você não está. Você está subindo. Deus está preparando para te levar a um novo nível. Deus está te preparando para alcançar uma nova medida de graça. A direção de Deus para a sua vida é: sobe. Mesmo que possa parecer, mas não é. Você está subindo. Você está subindo. A palavra de Deus que nos é entregue, ela é pregada por homens. Amém? Amém? Mas se eu tenho problemas em ouvir, se eu tenho problemas em ouvir a palavra do homem, então meu coração se fecha. Meu coração se fecha para essa graça. Então essa palavra não consegue frutificar. A atitude que eu tenho frente à palavra que eu recebo fecha o meu coração. Então impede que tudo que está sendo ministrado aconteça na minha vida. Por isso que está cheio de gente ouvindo a palavra no meio da igreja evangélica e ela está com o coração errado. E aí a sua vida, ela não avança, a sua vida não muda. Por quê? Porque ela precisa estar com o seu coração aberto. A terra tem que ser boa, porque a semente é boa. Porque a semente é a palavra do Senhor. Eu me torno participante da realidade de Cristo na terra se eu entendo a graça que Deus tem me disponibilizado. Eu me torno participante disso quando eu entendo tudo que Deus está ministrando sobre a minha vida. Sabe, tem muitas pessoas que ela gosta de ouvir. Olha, eu gosto de ouvir uma pregação bonita. A pessoa que destila conhecimento. Nossa, eu acho isso muito lindo. A informação, né? Assim, é muito bonito. Mas o importante é você ter ciência que quando Deus fala, se você está ouvindo, se é a palavra da verdade, porque Ele está impartindo nessa casa, é espírito, é verdade. A natureza de Deus é expressa pela palavra. Amém, igreja? Olha para mim, nenhuma palavra do Senhor é inocente. Toda palavra de Deus revelada para a sua vida, ela é para te elevar a um novo nível de comunhão. O problema é que tem pregações que não vêm de Deus, mas vêm do homem. E você gosta daquela pregação do coach, aquela pregação que massageia o seu ego. Você tem que começar a entender que a palavra que te confronta é a palavra que vai te levar a ser conformado a Cristo. Nós precisamos entender, nenhuma palavra é inocente. Ou a pregação é um engano, ou é Deus te dando a conhecer a verdade eterna dele. Deus te dando a conhecer ao propósito dele, aquilo que ele tem para a sua vida. Anote, pregar é revelar quem Deus é. Pregar é revelar quem Deus é. Um dos objetivos, sabe, do diabo no século 21 é desvalorizar a palavra de Deus. É desvalorizar. Por isso que hoje você escuta aí, eu gosto de ir na igreja que tem aquela palavra que é 30 minutos. Eu gosto de ir na igreja aquela palavra que são 40 minutos. Só aguento 40 minutos. Nessa casa você, me desculpe, mas eu acho que você não vai ficar. Porque nós não temos uma pregação fast food. Não é toma lá e vai. Não é uma pregação fast food.
A pregação que nós temos aqui é uma pregação da revelação de Cristo, que vai te levar a ser confrontado todos os dias, para uma nova medida de Cristo chegar à sua vida. Uma nova medida, porque nós valorizamos a palavra do Senhor. Está cheio de templos lotados por aí, que no recreio mesmo, cheio de templo lotado, mas com pregações rasas. Por quê? Muitas pessoas preocupadas em lotar templos, mas são vazios da verdade eterna de Deus, vazios da graça de Deus. Nós queremos, não se permita ouvir qualquer coisa, não se permita, porque você precisa entender que o Evangelho do Senhor é Ele que te sustenta em todos os momentos, é Ele que te suspensa. Esse local está sendo impartido a vida de Deus para você. Qual é o objetivo dessa pregação? É te introduzir na vida de Deus. Qual é o objetivo dessa pregação? É que você venha ser impartido de uma graça, da verdade, da vida, do Espírito de Deus. É isso, para que quando olharem para você, vejam a Cristo. Quando olharem para essa igreja, vejam a Cristo, porque a igreja é isso, somos nós, o corpo do Senhor que mostra a vida dele. Entenda, aonde você for, você vai levar a vida de Deus, você vai levar a vida de Deus na sua casa, você vai mudar o seu bairro, você vai mudar aonde você estuda, você vai mudar aonde você trabalha. Por quê? Porque a vida de Deus vai transformar, vai transbordar de você, a ponto de impartir tanta vida que as pessoas vão ser tocadas, vão querer conhecer esse Deus que você busca, vão querer conhecer essa graça que você tem, porque aonde você colocar, irmãos, ali será abençoado. Porque isso é uma medida de graça, é o favor de Deus para a sua vida. Amém? O louvor pode vir para cá. Nós vamos abrir no último texto aqui da noite para a gente orar. Hoje eu quero orar, amém, igreja? Amém? Atos 20, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo, ele passa 3 anos pregando em Éfeso. A Bíblia diz, né, que ele passou 3 anos ministrando, se entregando, se dando por completo para aquela igreja, para que houvesse uma transformação. No versículo 31, fala assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Admoestar significa alguém que está sendo corrigido, né, pelo seu modo de agir. A Bíblia fala que Paulo, ele durante 3 anos, ele se entregou, ele fez o máximo, ele se deu ao máximo, durante 3 anos, dia e noite, sem cessar, com lágrimas por cada um deles. E aí, ele já indo embora, porque ele ia para outra congregação, levar a palavra em outra igreja, em outra cidade, ele já indo embora, ele deixa uma palavra para aqueles que ele nunca mais iria ver. Paulo nunca mais iria voltar ali em Éfeso. E aí no versículo 32 fala assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, é a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo, ele está ali se despedindo daquelas mesas, daquelas pessoas. Paulo está ali se despedindo. Olha, ele falou assim: eu já falei tudo que tinha que falar, eu já derramei todas as minhas lágrimas, eu já me esforcei ao máximo. Mas ele chega e ele fala assim: olha, eu já dei tudo que tinha que dar, né?
Mas tem muita gente sentada na mesa que não responde. A palavra está de coração fechado. Paulo está falando assim, é tempo de viver a palavra da graça. Paulo está falando, é tempo de viver a palavra da graça encomendada. Porque o que te faz ter comunhão com o Pai espiritual é que você entenda que você tem uma palavra encomendada para a sua vida. Essa casa, essa igreja, é uma casa paterna. Entenda que a cada palavra, a cada medida, nós estamos elevando, buscando elevar cada dia mais a graça de Deus. Porque não é sobre o homem, é sobre Ele, é sobre o que Deus está disponibilizando. Então existe uma palavra, então se permita quando alguém quer cuidar, quando alguém está falando, olha, vem porque vai ser bênção na sua vida. Se permita ser cuidado, se permita a cada dia você entender que você precisa ser tratado, que você precisa de um cuidado, porque essa é uma casa paterna. Nós não estamos aqui buscando vínculos por amizades, nós estamos aqui buscando vínculos pela palavra. Não é que você não possa ser meu amigo, nós vamos ser sempre amigos. Gosto muito de churrasco, me convida. Mas o que nos vincula é a palavra de Deus. O que nos vincula é essa graça do Senhor. E se você se permitir ser cuidado, nós estamos aqui para isso, para te levar a uma nova medida de graça, para que você venha nessa noite se permitir ser transformado pela palavra. O meu vínculo com vocês é uma palavra, como Paulo diz, uma palavra encomendada. Deixe-nos a palavra. Por quê? Porque é a palavra do Senhor que vai te sustentar. Eu não estou aqui, mas a palavra está aqui para te sustentar. Então se permita nessa noite. Se permita nessa noite dizer, eu preciso ser conformado, eu preciso que essa graça, que essa medida aumente na minha vida. Eu preciso ressignificar muitas coisas na minha vida. E essa noite Deus te trouxe aqui para isso, para que você venha subir, para que você venha largar tudo para trás, porque essa noite é uma noite de recomeços. Amém? Se você quer, fique de pé. Vamos orar?